Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão acompanhando a mais uma edição do Bem-Estar Capital em todas as nossas plataformas digitais e por podcast via Spotify. Você já conhece o Neoliberal Project? Acesse o endereço para que você conheça e se inscreva na newsletter. É de graça e lá também, se você quiser, você pode cooperar com doações a partir de R$ 1 para a manutenção desse canal. Nós voltamos após a nossa vinheta. Na sabatina de hoje, que tem como tema o crescimento da China e o futuro das suas relações com o Brasil, nós recebemos Kim Hong-jun, que já foi conselheiro da Embaixada da China em Portugal, embaixador da China em Guiné-Bissau e atualmente é ministro da Embaixada na China no Brasil. Para participar dessa sabatina, nós temos Felipe Desoy Caraballo, que é internacionalista, cientista político, mestrando em ciência política pela Universidade de Lander. Luiz Pérez, que é matemático, mestrando em matemática aplicada pela PUC-Rio. E eu, Jéssica Lopes, que faço a minha estreia no Bem-Estar Capital, sou jornalista pela PUC-São Paulo, produtora editorial pela Unesp, redatora e documentarista. Ministro, boa tarde. Desde já nós agradecemos o aceite do seu convite aqui no Bem-Estar Capital. É um prazer recebê-lo. Para mim, também, com muito prazer, que estou presente neste programa, que está conjuntos com os meus colegas de Bem-Estar Capital. Boas tardes. Boa tarde. Ministro, para a gente começar a falar do crescimento da China e do futuro das relações com o Brasil, a gente vai dar um passinho para trás um pouco na sua trajetória, dado que o senhor foi embaixador de Guiné-Bissau, e aí eu peguei alguns dados sobre o país para a gente poder entrar nesse ensejo. Bom, Guiné-Bissau ocupa a posição 178 no ranking do IDH. A OMS estima que há menos de 5 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Incidentes de doenças como AIDS, malária e tuberculose ainda são frequentes. Segundo o relatório de 2016 da Unesco, metade das crianças em idade escolar encontra-se fora da escola e 50% da população é analfabeta. Baseado em tudo isso, no contexto de fragilidade institucional africano, a China desempenha algum papel para fomentar o desempenho de Guiné-Bissau através de investimentos? Considerando a existência deles, como realizá-los sem que isso possa favorecer a continuação de certos personagens contrários à vontade e à necessidade da população? A China tem muitos projetos de cooperação com Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como disse muito bem Jéssica, é um país muito pobre, é um país, no entanto, com grandes potencialidades para o desenvolvimento. No entanto, devido à instabilidade política, o país ainda não entrou numa fase, digamos, propício para o desenvolvimento. O que a China tem vindo a fazer desde a independência de Guiné-Bissau, há 46 anos, foi sempre cooperar com Guiné-Bissau para ajudar o desenvolvimento. Nós atuamos principalmente em 4 áreas principais: a infraestruturação, a saúde, a educação e também a agricultura. A infraestruturação, só para ter uma ideia, Guiné-Bissau tem o Palácio de Presidência, o Palácio de Governo, o Palácio de Justiça e o Palácio da Assembleia. Portanto, os quatro órgãos dos 3 poderes, legislativa, executiva e judicial, são todos projetos de cooperação sino-guineense. Também chegamos, mesmo à área da infraestruturação, chegamos a construir um estádio nacional para Guiné-Bissau, que é o único estádio que corresponde ao padrão internacional,
que permitiu a Guiné-Bissau a realização dos Jogos da Copa Africana. E também na segunda área de saúde, chegámos a construir três escolas de amizade sino-guineense, também uma escola nacional da saúde, que, do meu ponto de vista, infraestruturas, é efetivamente a melhor escola a nível nacional de Guiné-Bissau. Na área mesmo da educação, chegamos a oferecer muitos cada ano, portanto, dezenas de bolsas de estudo para estudantes guineenses para estudar na China, e também oferecemos ocasiões para os funcionários públicos e demais pessoas de diversa sociedade de Guiné-Bissau para ir à China receber formação de curta duração. E também na área da saúde, chegámos a construir um hospital novo para Guiné-Bissau, chamamos Hospital de Amizade Sino-Guineense. Chegámos a remodelar um outro hospital, o Hospital de Canchungo, que funcionava como um hospital de referência a nível da região do oeste da África. E também na área de agricultura, que nós consideramos é fundamental para Guiné-Bissau, visto que o país é um país agrícola, que depende meramente da agricultura. Daí, desde o início, tentamos sempre ajudar a Guiné-Bissau a desenvolver a agricultura. Mantemos, desde a independência da Guiné-Bissau, uma equipa técnica agrícola chinesa para ajudar os guineenses, para desenvolver bons sementes que podem triplicar e quadruplicar a produção por hectare, e também transferir o know-how, os conhecimentos que os especialistas chineses têm. Chegamos a oferecer muitas máquinas agrícolas que hoje em dia o país precisa muito, visto que já não se pode continuar sempre com a agricultura tradicional, mas sim com novas tecnologias, novos equipamentos. Daí, nestas 4 áreas nós chegamos a intervir, principalmente, e além disso, portanto, construímos outras habitações, outras infraestruturas, portanto, habitações para os antigos combatentes da liberdade pátria, habitações sociais para os oficiais militares e também outros membros governantes. Daí, acabando este pequeno trecho, eu gostaria de sublinhar que a China apoia o governo de Guiné-Bissau sem nenhuma pré-condição. A Jéssica mencionou se nós não gostarmos, portanto, se nós gostamos ou não de certos dirigentes que, entre aspas, não são apoiados pelo povo. Aí, dos governos, dos dirigentes que nós contactamos, sempre, portanto, a grande maioria são passados pelos votos, passaram por escrutínio, portanto, são escolhas do povo guineense. Aí temos que, como outro Estado, temos que respeitar a escolha do povo e trabalhar com o governo e com dirigentes escolhidos pelo povo. Aí, uma das principais características da cooperação chinesa com qualquer outro país é sem introduzir nenhuma pré-condição política. É este princípio que gostaria de sublinhar. Jéssica? Ministro, como é que esses desenvolvimentos, todos esses investimentos que o senhor falou, de hospitais, agrícolas, como tudo isso junto, eles formam esse bloco que cooperam para o desenvolvimento da China, que a gente sabe que tem uma economia em expansão. Como que isso coopera para o desenvolvimento da própria China? Até agora, penso que, no que respeita da cooperação China e Guiné-Bissau, penso que ainda não tem um efeito assim imediato para a economia chinesa, visto que o mercado de Guiné-Bissau é muito pequeno, tem apenas cerca de 2 milhões de população e tem uma economia muito atrasada,
Daí, mesmo o investimento chinês comercial, a presença das empresas chinesas, são quase insignificantes, como praticamente de todos os outros países. Portanto, o investimento estrangeiro na Guiné-Bissau é muito tímida, devido à situação instável política do país. Daí, mas penso que estamos a ajudar a Guiné-Bissau. Nós queremos um Guiné-Bissau mais próspero, nós queremos que o povo guineense vive melhor. Daí, certamente, no futuro, quando Guiné-Bissau for mais próspero, penso que as empresas chinesas poderão ter muito mais oportunidades em termos de desenvolvimento. Vai ser uma cooperação, continua a ser uma cooperação ganho-ganho, portanto, que é benéfico para ambas as partes. Luiz? Perfeito, ministro. Então, a gente agora vai entrar um pouco no tema do desenvolvimento. Desde o final da década de 70, a China passou por algumas reformas econômicas e se tornou um lugar propício para o desenvolvimento da indústria e de negócios. Muitas indústrias foram atraídas por esse ambiente, né? E, além disso, a partir de 2007, os 9 primeiros anos de escolaridade do país começaram a ser compulsórios e gratuitos. E o sucesso da China nessa política educacional foi observado na prova do PISA, em 2019, onde a China obteve o melhor resultado em todos os países que participaram da prova. Quais foram as estratégias de desenvolvimento adotadas pelo governo chinês? A iniciativa privada teve que papel nessa estratégia? Certamente a educação faz parte da estratégia, apesar de que aparentemente não inicialmente, né, mas posteriormente. Por favor, ministro. A educação é fundamental para o desenvolvimento. O governo chinês aposta fortemente de ciência e inovação. E qualquer inovação e avanço tecnológico vem precisamente da educação. Daí o governo chinês aposta, como eu disse, investe muito na educação. O Sr. Luís mencionou muito bem o avanço que nós conseguimos nesta área. Penso que a China, de um ponto de vista assim, nível mundial, tem uma educação de base forte. Nós temos 9 anos de escolaridade obrigatório a nível nacional e nas cidades, portanto, quase praticamente toda a gente acaba o 12º ano. Daí o governo, tanto o governo como a sociedade, investe muito na educação. E não é um tema assim, essa importância que a sociedade chinesa atribui à educação não acontece agora, portanto, é uma tradição milenária. Todo o povo chinês, desde vários dezenas de séculos atrás, tem sempre vindo a atribuir imensa importância à educação, porque nós consideramos, através da educação, é que se muda o destino das pessoas. E também, através de mudar o destino das pessoas, pode-se mudar o destino do país. Daí, essa importância da educação tem sempre um peso especial nas famílias chinesas. Agora, o governo, primeiro, portanto, o ponto é sempre essa importância enorme que o governo atribui à educação. E o segundo ponto é que temos que garantir a justiça, portanto, garantir a igualdade de educação de todos os cidadãos. A China, como sabe, tem 1.400 milhões de população, que é o país mais populoso do mundo. E para garantir a educação a todos, não é tarefa fácil. Particularmente nas zonas montanhosas, nas regiões mais pobres, aí é uma tarefa mais difícil. Mas o governo faz um esforço enorme para que essa educação, como os caminhos, as estradas e também as outras garantias, como a saúde, podem chegar às zonas mais atrasadas. E até agora temos mantido, portanto, o exame para admissão às universidades, que muita gente quer efetivamente abolir este exame, visto que muitos outros países avaliam o acesso à universidade através de outras formas, mas lá na China continua-se a manter este exame, porque consideramos efetivamente é um ponto importantíssimo
para garantir a igualdade, visto que os estudantes que vêm de família humilde, de famílias pobres, para eles poderem ter acesso à universidade, se baseias de entrevistas, baseias de outras formas, poderiam efetivamente haver outros deslizes, mas se o único caminho é para ir através de exames, daí conseguimos garantir esta igualdade para todos. Daí o acesso dos pobres à educação nacional, o Sistema Nacional de Educação é importante, como eu afirmei. Agora, o papel do setor privado na educação é um papel importante. Como eu expliquei, a sociedade em si, a China, as famílias, os pais, como atribuem imensa importância à educação, daí tem uma exigência forte ao governo. Quer que o governo investe mais, o governo vai certamente investir mais, nós vamos continuar esse investimento. No entanto, a família, a sociedade geral em si, tem o seu papel e daí nós temos um sistema, hoje em dia, muito desenvolvido dos programas extraescolar. O que quer dizer, depois do estudante acabar o seu curso de dia, nas escolas, podem ter acesso a outras instituições académicas à noite, por exemplo, nas horas extras, para continuar a aprofundar os seus estudos. Isso acontece não só na China, mas também dos outros países como Coreia do Sul, como o Japão, o que mostra que, efetivamente, esses países orientais atribuem imensa importância à educação. Daí, os esforços conjuntos do governo com as famílias podem contribuir para garantir o sucesso da educação na China, o que ainda falta muito a fazer. Daí ainda há um longo caminho por correr. Sim, ministro, é só porque eu queria tocar num. É porque a pergunta ficou meio grande, né? Acho que acabou faltando um pouco de ênfase em uma outra coisa que eu tinha interesse de saber também, que é essa questão dos anos 70 com as reformas, que parece que teve uma mudança no ambiente de negócio da China, que trouxe muitas empresas para lá, e vocês tinham muita mão de obra, e a partir daí, inclusive, uma das empresas que tinha na China que fundou uma universidade para poder qualificar melhor os funcionários, porque inicialmente não se tinha esse investimento na educação, né? Então, eu queria também entender um pouco esse processo, assim, como que foi essas reformas de melhora no ambiente de negócios e industrial, e também, tipo, como foi a evolução da educação, que aparentemente teve um papel também na iniciativa privada. Sim, senhor. Efetivamente, a China, como eu disse, atribui imensa importância à educação. Isso acontece já desde há mais de 1000 anos atrás, mas, no entanto, como a China, após a fundação da nova República Popular de China, a China popular era um país muito pobre, e a partir dos anos 70 nós começamos o período que chamamos reforma e abertura ao exterior. O que nós fizemos? Tentamos introduzir reformas em todos os setores. Particularmente, começamos pelo setor da agricultura. Naquela altura, nós entendemos que devemos introduzir mais reformas. Na área da agricultura, começamos pela deixar que as famílias campestres, rurais, podem ficar com um pedaço de terra para que eles puderem decidir exatamente o que eles produzem e até podem, além de sustentar a sua família, podem vender do que eles produzem. Essa forma que começou na zona rural, injetou efetivamente uma força enorme na produção agrícola da China. Naquela altura a China era muito mais agrícola do que agora. A partir daí, esse conceito de reforma tem ganhado muita força e, partindo das zonas rurais, chegando às cidades e às grandes capitais. Daí começamos este período
de reforma e abertura exterior, o que mudou todo o ambiente da China para ser um país com mais capacidade de atrair investimentos, visto que temos, como eu disse, a China tem 1.400 milhões de população, que é o maior país do mundo, e tem mão de obra qualificada. Naquela altura começou também esta globalização a nível mundial, que conseguiu transferir para a China muitas empresas que são mão de obra concentradas. Daí a China conseguiu agarrar a esta onda e começou efetivamente a treinar esses trabalhadores, preparar esses trabalhadores para a industrialização. E também, respondendo à sua pergunta na educação, a ideia da reforma também tem vindo a ser reforçada nesta área de educação, porque sem reforma nós não podemos ir a lado nenhum. A iniciativa privada tem vindo a ter um papel cada vez mais importante. Começamos mais pela educação pré-escolar. Mesmo hoje em dia, portanto, a presença de iniciativa privada na educação não ocupa uma percentagem maioritária. Continua a ser o Estado o maior investidor na área da educação, enquanto o setor privado tem vindo a ganhar força, começando na área pré-escolar, jardim e escolas, por exemplo, e depois atingindo a escola primária, a escola, portanto, secundária e até universidades. Portanto, o Luís mencionou o caso de universidades. Sim, agora a China tem muitas universidades privadas, mas continua a ser universidades estatais a ser o dominante. Portanto, continua a ser as universidades públicas, chamamos, que formam a grande parte dos estudantes. Nós temos agora mais de 40 milhões de estudantes universitários nas universidades chinesas e formam-se cada ano entre 7 milhões e meio a 8 milhões de estudantes, licenciados, bacharelatos, sem contando os mestrados e doutoramentos. Daí, isso por mostrar que a força que a China tem em termos de produzir engenheiros, médicos, portanto, os licenciados, que efetivamente mudou substancialmente a composição de mão de obra da China, que elevou a China, portanto, para um país mais apostado na inovação, na ciência e na autotecnologia. Gostaria de dar um exemplo, conforme o relatório de WIPO, portanto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, saindo do mês de abril deste ano, ao longo do ano de 2019, a China foi o país que apresentou, que formulou mais patentes, número de patentes. Portanto, tenho aqui o número. A China conseguiu, portanto, formular 58.990, enquanto o Estado da América apresentou, em 2019, 57.840. Portanto, há uma diferença de 1.150 casos de pedintes. Isto para mostrar que, em termos numéricos, a China já ultrapassou o 10 o Estado da América. Claro, também tem uma outra vertente da qualidade desses pedintes. O Estado da América continua a ser, efetivamente, o maior país em termos tecnológicos, mas só para mostrar que a China está mesmo a ganhar força. E este número de quase 60 mil, 59 mil, o mesmo relatório revelou que nos últimos 20 anos esse número aumentou 200 vezes. Isso para mostrar que a China conseguiu avançar rapidez, essa velocidade que a China conseguiu implementar ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, é uma rapidez enorme, portanto, é um avanço significativo
que a China tem, e para tudo isto, a educação é mesmo a chave para mudar o panorama do país. Nós consideramos o ser humano como recurso número 1. Daí, hoje em dia, a China é um país que aposta na inovação, aposta na ciência e tecnologia. Luís? Perfeito. Muito se criticava a China nesse primeiro momento, que recebeu muitos trabalhadores em indústrias que eram intensivas em trabalho, né? Por ter um sistema de proteção social frágil, dos trabalhadores. Hoje em dia, a crítica maior nesse sistema de bem-estar social da China é nessa divisão rural-urbana, onde pessoas da região urbana têm direito a mais coisas do que pessoas da região rural, mesmo que a pessoa da região rural esteja na região urbana, se eu não me engano, pelo que eu li. Entretanto, é evidente que houve grandes avanços no que diz respeito à saúde e educação. Inclusive, isso foi observado aí na questão da saúde, no controle da pandemia e na produção das vacinas. Como que é organizado atualmente o sistema de proteção social da China? O sistema de saúde ou de seguros lá na China, de bem-estar, é um sistema enorme que nós temos vindo a envidar enormes esforços para melhorar. O Luís mencionou muito bem, há uma grande diferença, uma bipolaridade, portanto, entre a zona rural e a zona urbana. Nós admitimos isso, e além disso, há também diferença entre a zona litoral e o interior da China. Mesmo dentro da cidade, também há uma diferença entre os que ficam, portanto, os que têm um trabalho melhor, portanto, essa diferença continua a persistir. Daí nós temos uma tarefa enorme para minimizar essa diferença entre, portanto, diferentes classes, entre diferentes pessoas de diferentes regiões. O governo está consciente disso, é preciso nós envidar mais esforços para melhorar esta situação, para minimizar essa diferença. No entanto, conseguimos até agora, o resultado destes esforços, conseguimos montar um sistema de segurança social o maior do mundo. Chegamos a efetivamente montar um sistema em que quase todas as pessoas de terceira idade já têm o seguro de velhice. E também quase toda a população tem o seguro de saúde básica. Isto dizendo, a China já conseguiu montar o maior sistema de segurança social a nível mundial, tendo em conta a grande população que a China tem. No entanto, como disse muito bem Luís, eu admito que este sistema, apesar de ser grande, é um grande esforço que nós fazemos, é o resultado de grande esforço. No entanto, ainda preciso fazer muito mais coisas, portanto, visto que nós queremos ter um sistema mais sofisticado, em que, para garantir o acesso à saúde, portanto, acesso à educação, e também garantir as necessidades básicas da população. E para isso ainda é preciso fazer muito mais coisas. Perfeito. Ministro, a próxima pergunta é comigo agora. A China teve uma melhora significativa em vários indicadores, como, por exemplo, o Doing Business. Também anda na direção da defesa dos direitos de propriedade, sinalizando uma continuidade para as reformas para o mercado e para a recuperação econômica pós-pandemia. Contudo, mesmo com esse comprometimento com reformas para o mercado, muitos ainda olham para a China como se ela fosse uma das velhas economias planejadas do bloco soviético. Como o senhor vê e quais são as lições de governança econômica que a China pode ensinar a um país que necessita tão desesperadamente de reformas como o Brasil? A economia chinesa já é muito diferente do que há 40 anos atrás. Qualquer pessoa que tem visitado a China recentemente
vai começar por saber que a China, justamente uma China diferente, uma China moderna, em termos de estruturação. Hoje em dia, eu até digo que nós até temos as melhores estruturação a nível mundial. Portanto, particularmente se formos visitar as grandes cidades da zona litoral. Nós temos melhores aeroportos, ótimas estradas, caminho de ferro. Portanto, só para mencionar o caminho de ferro, o comboio de alta velocidade, a China tem efetivamente 36 mil quilómetros de caminho de ferro de alta velocidade, que ocupa cerca de 100% a nível mundial. Portanto, a China, hoje em dia, é o líder de TGV, portanto, de comboio de alta velocidade. Agora, tudo isso nós conseguimos através de reforma e abertura exterior desde há 40 anos atrás. Nos últimos 42 anos conseguimos o avanço económico, uma taxa de crescimento em média de 9% por ano, o que é considerado por alguns analistas como milagre chinesa, como também milagre brasileira, que aconteceu há décadas atrás. Agora, como conseguimos estes avanços significativos que até agora têm-se dado? Eu pessoalmente acho, nós conseguimos tratar muito bem os três fatores. Portanto, encontrar um bom equilíbrio entre três fatores principais, o que é estabilidade, reforma e desenvolvimento. Visto que para qualquer desenvolvimento é preciso estabilidade. Estabilidade no sentido de estabilidade política e estabilidade social. A China tem vindo a garantir uma estabilidade política e social ao longo dos últimos 40 e tal anos, concentrando no desenvolvimento. E como a China pertencia, portanto, a economia chinesa era praticamente uma economia planificada, portanto, no modelo, como diz o Filipe, do modelo da União Soviética. Tudo é planificado, portanto, qual é o número, o que é que uma fábrica pode produzir, qual é o número de produtos que ele pode produzir, tudo é planificado, é definido pelos certos órgãos governativos para depois a fábrica produzir. A fábrica em si não tem essa iniciativa de produzir como quer, portanto, esse princípio de mercado não era implementado. Agora, precisamos de mudar esta situação. Aí, a reforma é fundamental. Nós não fomos efetivamente implementar a reforma a nível nacional logo na primeira. Experimentamos numa escala pequenina, portanto, numa pequena aldeia, talvez numa pequena cidade, para depois, se tiver efeito, nós alargamos este elenco para a nível das outras cidades, outras regiões, ou até o enfim, depois para chegar a nível nacional. Através desta forma, nós conseguimos introduzir reformas em todas as áreas, para que o meio ambiente, o ambiente seja, portanto, mais favorável para atrair investimentos estrangeiros, que era fundamental para o desenvolvimento. A China tem sido o país que atrai mais investimento estrangeiro. Desenvolvimento, certamente, também é importantíssimo, porque nós temos o sonho chinês. Vocês certamente já devem ter ouvido o sonho chinês. O sonho chinês tem dois vertentes, o vertente nacional e o vertente internacional. O vertente nacional é justamente deixar ou fazer com que o nosso povo vive melhor e também tornar o nosso país mais próspero e mais forte. A nível internacional, nós queremos efetivamente contribuir para a paz e desenvolvimento comum a nível mundial. Este nós chamamos de sonho chinês. Para realizar o sonho chinês a nível nacional, é preciso justamente encontrar uma articulação, encontrar um equilíbrio entre esses três fatores fundamentais, a estabilidade,
a reforma e, efetivamente, o terceiro, que é o desenvolvimento, que é o objetivo final, portanto, o último objetivo principal do nosso governo, de contribuir para esses três fatores, portanto, contribuir, quer melhorar o nível da vida da população, quer aumentar a prosperidade do país, quer contribuir positivamente para a paz e desenvolvimento comum a nível mundial. Agora, para o Brasil, como vocês sabem, a política externa da China é, como a grande maioria dos países, é não ingerir no assunto interno dos outros países. Agora, não sou eu, portanto, para dar qualquer lição ou mesmo insinuar o que é que o Brasil deve fazer. O Brasil certamente tem, efetivamente, sabe exatamente o que está a fazer e também o povo já escolheu, portanto, o povo continua a escolher e daí reforma para a China tem sido muito importante, tal como estabilidade e desenvolvimento. Eu penso que da nossa experiência podemos efetivamente partilhar com os nossos colegas brasileiros para que efetivamente o Brasil também possa outra vez realizar a sua milagre brasileira. Penso que o Brasil é um país enorme com grande potencialidade de desenvolvimento. Eu estou otimista com o futuro, digamos, do ponto de vista econômico do Brasil, como o Brasil faz parte do BRICS. O BRICS é justamente uma organização em que se concentra os países emergentes. E os países emergentes estão a ter uma força cada vez maior e penso que no futuro os BRICS vão continuar a desenvolver a um ritmo ainda mais desenvolvido. Portanto, vamos mudar toda esta fisionomia a nível mundial, conforme algumas analistas que eu tenho lido recentemente, que chegando a 2035, daqui a sensivelmente 15 anos, o volume dos países em via de desenvolvimento vai ultrapassar os países do norte. Digamos, o país do sul, o PIB do país do sul vai ultrapassar o PIB do país do norte por volta de 2035. Isso só para mostrar que, efetivamente, os BRICS, os tal chamados países emergentes, têm um papel importante para, efetivamente, tornar o mundo mais justo e mais equilibrado, visto que, ao fim e ao cabo, temos que ter, efetivamente, um mundo em que todos os países, em que todos os povos podem viver com maior igualdade e com mais prosperidade. Felipe. Muito obrigado, ministro Xexé. E já que você falou um pouco sobre a questão de relações externas, a gente pode passar para o nosso segundo bloco agora. E eu já começo também com a próxima pergunta sobre as relações Brasil e China. E a minha pergunta é bem simples e direta. A China possui planos para ampliar o Belt and Road Initiative para além dos domínios da Eurásia? E o Brasil ainda faz parte desses planos chineses? Essa iniciativa do Cinturão e a Rota é uma iniciativa apresentada pelo meu presidente, Sua Excelência Xi Jinping, há 7 anos. E tem, desde a sua primeira hora de apresentação, tem ganhado muita força, visto que, até eu digo, é o melhor produto ou bem público que a China apresentou até agora, visto que a ideia em si tem 5 vertentes. Portanto, a primeira é uma melhor conexão, coordenação de políticas de desenvolvimento. Segundo, portanto, a melhor conexão de estruturação entre os países. Terceiro, portanto, mais troca de comerciais. Quarto, mais investimentos. E o último, portanto, haja mais intercâmbio entre as pessoas. Daí, os 5 vertentes constroem em si, portanto, aumenta a interdependência entre os países, o que mostra que estamos num mundo já globalizado. Portanto, a globalização é justamente a tendência em que ninguém pode escapar. Portanto, alguns podem não gostar da globalização, mas é uma tendência.
Portanto, vai-se andando esta globalização, ninguém pode obstruir. Daí, com a globalização, aumenta-se esta interdependência, aumenta-se os intercâmbios entre pessoas, daí, para melhor circular e melhor coordenar o desenvolvimento econômico, é preciso efetivamente aumentar este intercâmbio entre os países para que possa haver melhor estruturação, maior coordenação política, desenvolvimento, portanto, mais investimentos, mais comércio e mais contatos pessoais. E daí, até agora, portanto, já temos 138 países que assinou o acordo, ou, portanto, o memorando de entendimento com a China sobre a iniciativa do Cinturão e a Rota. E a nível da América Latina, tem, portanto, 19 países que já assinaram este acordo, ou memorando de entendimento. O Brasil ainda não assinou, mas, efetivamente, a América Latina, como a África, portanto, são, efetivamente, extensão natural da iniciativa. Daí mantemos em contactos permanentes com os colegas brasileiros e espero que, portanto, daqui, não sei, portanto, no futuro possamos efetivamente assinar esses acordos para que possa haver mais coordenação. Sei que o Brasil tem o PPI, um programa importante de desenvolvimento, é uma linha que traça linhas gerais de desenvolvimento, daí nós possamos continuar a conversar, a dialogar, para que possamos encontrar efetivamente formas de cooperar. E efetivamente China já está presente no Brasil, já investiu muito na área de investigação do Brasil. Felipe? Muito obrigado de novo, ministro. E só para complementar, já que a gente pode ter um público mais leigo em relação a alguns certos termos, então o Belt and Road Initiative exatamente a iniciativa de um cinturão em rota que a China tem, que tenta trazer exatamente desenvolvimento, principalmente na área da Ásia, para infraestrutura e investimentos entre países da Ásia, África e Europa. E agora eu passo a palavra para a próxima pergunta. Eu só queria também ressaltar que a palavra comboio, né, também para nossa ouvinte, né, que não tem conhecimento, em português de Portugal é o nosso trem. Então, toda vez que o ministro falou comboio, né, ele se referiu a trem. A minha pergunta já vai mais na direção aí das relações Brasil-China, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, ele recentemente adotou um tom bem positivo no que diz respeito às expectativas de cooperação entre o Brasil e a China, ressaltando, inclusive, a complementariedade das economias. Já o senhor, falando à Confederação Nacional da Indústria, apresentou a intenção do governo chinês de tornar a bioeconomia um novo destaque dessa parceria bilateral entre Brasil e China, destacando também a complementariedade dos dois países. O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre as intenções de cooperação bilateral com o Brasil por parte da China? O Brasil e a China, nós temos uma relação, nós chamamos de parceria estratégica global. O que isso quer dizer? Portanto, é uma parceria, é uma relação de cooperação de longo prazo, do ponto de vista estratégico, que efetivamente é uma relação madura, como dizem alguns líderes brasileiros, é uma relação em que nós podemos cooperar em praticamente todas as áreas. A China é o maior país em desenvolvimento e o Brasil é o maior país em desenvolvimento do hemisfério do sul. Daí, nós temos, efetivamente, como disse muito bem o Luís, nós temos uma complementaridade em que nós podemos cooperar em todas as áreas. Hoje em dia, a China e o Brasil já cooperam, portanto, há uma troca de comércio muito forte. A China é o maior parceiro comercial do Brasil ao longo dos últimos 9 a 10 anos e também essa situação vai continuar. Portanto, o nosso comércio bilateral vai continuar a crescer a um ritmo bastante acelerado
apesar de Covid-19, as trocas comerciais continuam a ter um avanço significativo. E também, em termos de investimento, a China é um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. Mas a nossa cooperação não acaba apenas no comércio e investimentos, portanto, vai muito mais além. Portanto, nós temos também cooperação a nível da alta tecnologia, portanto, o espaço aéreo, aeronáutica. Nós também temos cooperação a nível de educação, a nível cultural e também a China, por exemplo, é o maior fornecedor de turistas para todos os países. Daí podemos também cooperar na área do turismo e também o Luís mencionou efetivamente a área dos novos setores, como a bioeconomia, em que o Brasil é uma força importantíssima, portanto tem o seu know-how para partilhar com as empresas chinesas. Nós esperamos que nós possamos explorar, por exemplo, a área de economia digital, economia limpa, com biomassa, por exemplo. O Brasil é muito forte. Também, portanto, a economia agrícola. O Brasil tem uma economia, tem uma agricultura muito forte. Esperamos que possamos efetivamente intensificar e aprofundar a cooperação entre dois países na área da agricultura, no entanto, elevando a agricultura para, portanto, uma etapa, ou introduzindo novas tecnologias na área da agricultura. E também, por exemplo, na área de medicina de longa distância, portanto, através de medicina online. E também de cidades inteligentes, portanto, aqui, o 5G, por exemplo, telecomunicação de 5G, que é uma aposta forte no desenvolvimento, porque o 5G muda praticamente todo o conceito de comunicação, portanto, faz ligação não só pessoa a pessoa, mas sim, não só entre a pessoa e objetos, mas sim entre os objetos, entre todos os utilizadores. Daí seria uma revolução, o 5G, uma revolução que vai mudar efetivamente, drasticamente, toda a fórmula de desenvolvimento económico. Daí, mesmo sobre os dados, a China também está fortemente aposta nestas novas áreas de economia que nós achamos que podemos cooperar, aprofundar com a cooperação com o Brasil, visto que o Brasil, como eu disse, tem grande potencialidade para explorar essas áreas que eu acabei de mencionar. Luís? Perfeito. A próxima pergunta tem tudo a ver com o final da sua resposta, né, que é sobre 5G, né? Muito se falou aí, por várias pessoas, né, alguns chefes de Estado, levantou uma preocupação com a privacidade dos dados usuários na rede 5G. Diante dessa preocupação, o governo chinês pretende tomar alguma atitude no sentido de mostrar que os dados que potencialmente forem a ser processados pela Huawei não poderão ser utilizados por terceiros, mantendo assim a privacidade de cada usuário? Como o governo chinês pretende se posicionar diante dessas alegações de captura de dados? O governo chinês sempre tem afirmado diversas vezes, em diversas ocasiões, de que o governo chinês, tal como outro governo qualquer no mundo, protege os dados pessoais. E é preciso respeitar a soberania dos outros países no que diz respeito aos dados pessoais. O meu ministro de Negócios Estrangeiros, o Sr. Wang Yi, ele apresentou há pouco tempo uma iniciativa da parte chinesa no que respeita à segurança, portanto, segurança dos dados. Chamamos Iniciativa Global da Segurança dos Dados. Nesta iniciativa, ele
chegou a comprometer, essa iniciativa é como se fosse um compromisso em que o governo chinês compromete-se a proteger os dados nacionais e também os dados estrangeiros de outros países. Portanto, nenhum país tem direito a violar os dados pessoais de outros países. Portanto, é preciso defender a soberania neste espaço de cibérnica. Portanto, é preciso, no entanto, também é preciso ter em consideração, ter cuidado de que nós não podemos efetivamente utilizar a segurança nacional como um álibi para bloquear certas empresas de certos países. Isso é preciso ter em consideração, visto que, ao fim e ao cabo, o 5G, como eu disse, é um elemento, portanto, é uma tecnologia muito importante, é uma revolução no futuro desenvolvimento. Daí, ao falando do Huawei, o Huawei é um dos maiores fornecedores em termos de equipamentos de telecomunicações a nível mundial. Até é o maior fornecedor. E esta companhia já está trabalhando, está a cooperar com a grande maioria dos países. Portanto, em termos de 3G e 4G. Portanto, mesmo o Huawei tem uma presença forte no Brasil. Agora, o Huawei é acusado por alguns países de espionagem. Portanto, nós queremos que nos apresente provas. O Huawei, que eu saiba, é a única companhia que está disposta a efetivamente receber a fiscalização de companhias terceiras e também está disposta a assinar um compromisso em que não haja backdoor. Nós sabemos que há certas companhias que têm o equipamento backdoor em que permite a fiscalização ou permite a auscultação por pessoas indevidas. A China nunca praticou esse tipo de espionagem, esse tipo de escutas, mas sim, há outro país que fez isso. Portanto, vocês sabem perfeitamente quem é que já fizeram isso. Portanto, a China nunca fez isso e não vai fazer, porque nós não queremos ser polícia internacional a nível mundial. A China o que a China quer é justamente ter uma relação amigável, amistosa e da cooperação com todos os países. Porque entendemos que estamos num mundo globalizado, estamos numa aldeia global, em que todos nós estamos no mesmo barco, em que todos nós devemos efetivamente cooperar, dialogar, para podermos, de mãos dadas, ir à frente juntos. Os grandes desafios que nós enfrentamos agora, nenhum país pode escapar, e nenhum país pode aguentar sozinho. Por exemplo, a Covid-19. Nenhum país é seguro, enquanto o restante do mundo está com esta situação de pandemia. Daí, somente quando esta crise acaba, quando o último país que tinha essa pandemia, não haja pessoas contagiosas. Daí vamos enfrentá-lo de mãos dadas. Isso só para mostrar, portanto, não apenas esses desafios do ponto de vista na área da saúde, mas sim temos desafios como também, por exemplo, a alteração climática, em que também é preciso um esforço conjunto de todos os países. Isso só para mostrar que estamos todos no mesmo barco, em que é preciso cooperar, é preciso confiança nas outras pessoas, é preciso confiança em outros governos. Nós temos sistemas políticos diferentes, mas, no entanto, isso não nos impede de sermos amigos, porque eu, no meu entendo, na minha opinião pessoal, não há um sistema político que pode funcionar em todos os países. Daí, cada país é uma realidade diferente, portanto, cada país tem o seu background económico e social, cultural, religioso, tem uma mentalidade diferente, tem uma história própria. Daí, cabe a cada país escolher o seu sistema político
Daí a questão da ideologia não deve pesar tanto para impedir que haja mais cooperação, mais diálogo entre os países. Perfeito. Felipe? Ministro, então a próxima pergunta vai ser provavelmente um pouquinho mais espinhosa. Então, ainda sobre o tema, recentemente o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez declarações polêmicas sobre a Huawei. Quais seriam os possíveis impactos das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a Huawei no Brasil do ponto de vista diplomático? Nós respeitamos efetivamente o direito de opinar do senhor deputado Eduardo Bolsonaro. E tendo em conta a importância que ele tem, porque ele é deputado e ele é também presidente da Comissão de Relações Exteriores, e ele é, ao mesmo tempo, filho de Sua Excelência Presidente da República do Brasil. Daí, isto por mostrar que qualquer anúncio, qualquer publicação, declaração pública por parte dele tem os seus devidos impactos. Mas penso que essa questão já foi ultrapassada com esforços das duas partes e todas as partes envolvidas, e penso que o assunto já está encerrado. Portanto, já encontramos efetivamente um fim feliz e já podemos olhar para frente. Mas prosseguindo ainda um pouco nisso, ainda há relatos de que há ruídos na comunicação entre o Poder Executivo do Brasil com os membros da Embaixada Chinesa. De que forma isso pode ser resolvido e como isso pode afetar a relação bilateral entre os dois países, China e Brasil, no caso? Nós mantemos, portanto, ligações constantes com os meus colegas de Itamaraty. Eu penso que não há problema nenhum entre os diplomatas da Embaixada e os seus colegas brasileiros. Nós temos um contacto diário e amigável, porque temos colegas muito competentes do Itamaraty, que saíram todos bem classificados no Rio, na escola Rio Branco. Portanto, eu tenho muita admiração por eles, e daí os nossos contactos são permanentes, amigáveis, e como eles são extremamente competentes, portanto, daí eu penso que não há problema nenhum entre as duas partes, e já decidimos olhar para frente. E, portanto, com os nossos colegas, nós temos próprios caminhos, portanto, nós não comunicamos através de microfones, portanto, nós não comunicamos só o holofote, portanto, nós temos ótimas relações com os meus colegas de Itamaraty. Muito obrigado, ministro Xexé. Obrigado, Agora prosseguindo com a Jéssica. Ministro, continuando, pegando um pouquinho da fala que o senhor falou sobre o conceito de aldeia global, como que o senhor acredita que a transição do governo Trump-Biden pode afetar a postura das lideranças políticas brasileiras, em especial o presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty, em relação à China? Eu não gostaria efetivamente de aventurar-me nesta questão tão labirinto, visto que ainda até agora nós não temos uma declaração oficial de quem é que ganhou as eleições americanas, se bem que tudo aponta para que Joe Biden seria vitorioso, mas estamos à espera de uma confirmação oficial por parte da respectiva instituição americana. Agora, eu gostaria de responder esta pergunta de uma outra ótica, visto que a China, na sua política externa, está disposta a estabelecer e manter e desenvolver uma boa relação de amizade com todos os países. E essa relação bilateral não visa atingir nenhuma terceira parte. Portanto, daí a China nunca não tem uma aliança militar ou política com nenhum outro país. Daí eu gostaria, efetivamente, a China mantém uma relação ótima, portanto, uma relação de amizade e cooperação com o Brasil, e nós esperamos que o Brasil também tenha uma ótima relação com todos os outros países, incluindo o Estado da América. A China, com o Estado da América, nós queremos uma relação
estável, uma relação construtiva, portanto, até definimos como uma relação sem confrontação, sem conflitos, uma relação de cooperação, uma relação de ganho-ganho. É isso que nós queremos, portanto, nós esperamos que uma nova administração por parte do EUA possa efetivamente contribuir para estabelecer, voltarmos ao caminho certo, voltarmos ao caminho antigo, para que nós tenhamos uma relação sino-americana mais estável, mais construtiva, visto que, sendo as maiores duas economias, nós temos a obrigação de cooperar pelo bem, não só dos dois países, mas sim pelo bem de toda esta aldeia global que estamos neste momento. Agora, na relação entre, portanto, Brasil e Estado da América, nós esperamos que o Brasil tenha uma ótima relação com o Estado da América, que vai certamente também contribuir para o reforço, portanto, de relação entre China e Brasil. Certamente, teoricamente, não deve ter nenhuma ligação, mas, ao fim e ao cabo, as relações acabam por se cruzar-se e estamos interdependentes, daí continuo a defender que nós venhamos a ter uma ótima relação com o Estado da América e, portanto, respeitamos efetivamente, também esperamos que o Brasil venha a ter uma ótima relação com a nova administração do Estado da América. Jéssica? E, no caso, essa transição, depois da confirmação da eleição do presidente Joe Biden, essa transição, como que a China vê essa transição para o próprio desenvolvimento chinês e as relações comerciais com os Estados Unidos? Eu penso que quando chegar a um ponto muito mal, daí toda a esperança é de que já chegamos ao ponto tão mal que daí para frente vai ser sempre melhor. É esse otimismo que eu mantenho e que eu partilho com vocês, e estou convencido de que o Joe Biden seria uma pessoa mais que pensa mais efetivamente dos interesses globais do mundo. Portanto, enquanto o presidente Donald Trump defende o America First, portanto, o Estado da América primeiro, tornar a América great again, grande mais uma vez, portanto, em vez de tornar apenas o EUA grandioso outra vez, esperamos que nova administração possa efetivamente tornar o mundo outra vez grandioso, porque é esse objetivo, um objetivo que os grandes líderes devem ter da sua mente, visto que de mãos dadas, enquanto todo o mundo vai para a direção certa, é que se chama grandioso. Portanto, tal como a segurança, a grandiosidade não apenas fica para um país. Quando é realmente, verdadeiramente grandioso, tem que ser uma grandeza para todos os países. Aí, para todo o mundo. Jéssica. Ministro, nós vamos nos encaminhando, né, já para o final dessa sabatina, e eu queria ouvir do senhor suas considerações finais em relação ao Brasil e tudo isso que foi abordado aqui na nossa entrevista. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, é a hora. Eu, portanto, estou neste vosso lindo país há pouco mais de 2 meses. Cheguei no final de setembro, portanto, depois de 2 semanas de quarentenas, entrei na minha função diplomática apenas de menos de 2 meses. Estou ainda a conhecer o vosso lindo país, mas estou ansioso para conhecer. O Brasil é um país que sempre que eu gostaria de visitar, é a primeira vez que estou a visitar, estou ansioso para conhecer este país enorme, que tem um povo muito trabalhador, que tem uma história própria, que tem uma diversidade enorme em termos geográficos, e daí estou ansioso para conhecer, como eu disse, este lindo país. Também estou ansioso de trabalhar com meus colegas de Itamaraty, que são extremamente competentes. Eu gostaria de poder passar por Escola Rio Branco, que
parece que não tenho idade para isso, mas é um sonho meu. Portanto, tenho muita admiração dos meus colegas do Itamaraty e com esses, já conversei com alguns deles, fiquei impressionado, portanto, estou ansioso para continuar a trabalhar com eles, pelo bem dos interesses dos dois países, porque a missão dos diplomatas é efetivamente criar uma atmosfera amigável para reforço e consolidação dos laços de amizade entre dois países, dois Estados, dois governos e dois povos. É para isso que eu estou disposto e daí eu, portanto, estou empenhado em fazer tudo para que a nossa relação de amizade e cooperação entre dois países possam ser ainda mais estreitas. Portanto, muito obrigado, Jéssica, Felipe e Luís, obrigado, caros ouvintes, portanto, estou muito agradecido. Obrigado. E chega ao final mais uma edição do nosso Bem-Estar Capital. Hoje nós tivemos o ministro da Embaixada da China aqui no Brasil, o ministro Jin Hongjun, com a participação de Felipe Desoy Caraballo, Luiz Pérez e eu, Jéssica Lopes. Acesse as nossas plataformas digitais, acesse o nosso podcast no Spotify e acesse também o site do nosso padrinho, Neoliberal Projects. Nós agradecemos a audiência para quem está vendo e quem está ouvindo. Até mais. Tchau.